Olá, querido amigo, querida amiga, estou passando por aqui para compartilhar uma reflexão com você sobre o tema mais comentado e falado e procurado da atualidade, a crise. Você sabia que a Bíblia fez questão de registrar os seus períodos de crise? Eu quero nesse vídeo comentar sobre dois desses períodos. O primeiro está registrado no livro de Gênesis, capítulo 42 ao capítulo 47, a crise vivenciada pelo patriarca Jacó e sua família. No capítulo 43, versículo 1 diz assim, que a fome persistia gravíssima sobre a terra. No capítulo 42, versículo 1, Jacó manda os seus filhos descerem ao Egito, irem ao Egito para comprar alimento. Para você entender o que estava acontecendo e o tamanho dessa crise, nós precisamos ler 3 versículos do capítulo 47, versículo 13 e 14. Diz assim, não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. No versículo 19, as pessoas se vendiam como escravos. Foi mais ou menos assim, enquanto eles tinham dinheiro, tinham alimento. Depois que o dinheiro acabou, começaram a vender o seu gado, seus animais, o seu rebanho. Depois que o rebanho acabou, eles negociaram as suas terras e se venderam como escravos. Para você avaliar o que pode acontecer em um período de crise, principalmente de fome, você precisa entender o que foi revelado ano passado pelo site Worldometer, que é um site, uma plataforma que oferece informações em tempo real sobre diversos assuntos, sobre a população mundial, sobre o governo, sobre a economia, sobre a água, sobre a fome, sobre o coronavírus e sobre outros assuntos em geral. No ano passado, no ano de 2020, no epicentro da crise mundial ocasionada pelo Covid-19, esse site revelou que mais pessoas morreram de fome no ano de 2020 do que de Covid-19. Foram cerca de 12 mil pessoas que morriam diariamente vítimas da fome. No período do profeta Elias, também houve um período de fome causado pela estiagem de 3 anos e 6 meses. Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, nos é dito assim, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Elias profetizou que durante 3 anos e 6 meses não ia chover, nem ia cair nem sequer orvalho. E diante daquela crise que assolava o reino de Israel, Acabe, que era o seu rei, era o seu governante, ele estava preocupado porque os animais estavam morrendo de fome. Ele mandou os seus administradores a recorrer todo o vasto território para tentar encontrar alimento para que os seus animais não morressem de fome. A fome era gravíssima em Samaria. E o versículo 17 do capítulo 5 do livro de Tiago diz que Elias orou com instância, como nós acabamos de ler. Do versículo 13 ao versículo 17, nesse parágrafo, nós encontramos a palavra oração 7 vezes. Elias orou com instância. E o que é instância? Orar com instância é orar e crer que a nossa oração vai ser atendida. Eu poderia te dar uma definição no dicionário, o que é a palavra instância, o que a palavra instância significa, mas no próprio relato que eu quero ler com você agora, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 41 ao versículo 44, você entende o conceito de orar com instância. 41 diz assim, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao moço, sobe e olha ao lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então disse Elias, volta. Assim ele fez por 7 vezes. Na 7ª vez, ele disse que uma nuvem se levantava do tamanho de uma mão. Então Elias disse, vai e avisa Acabe, aparelha o teu carro, desce para que a chuva não te detenha. Elias orou, e durante 3 anos e meio não choveu.
Elias orou novamente com instância e choveu. Elias vivia um cenário de crise, como nós estamos vivendo hoje. No mundo inteiro, mais de 123 milhões de pessoas foram infectadas pelo Covid-19. Mais de 70 mil foram recuperadas. Só que 2 milhões de pessoas, aliás, mais de 2 milhões de pessoas morreram. E só no Brasil, o número já ultrapassa 250 mil pessoas vítimas do Covid-19. O que nós precisamos fazer como povo de Deus nesse período de crise é orar como Elias orou. Orar acreditando que Deus vai atender, que Deus vai nos ouvir. E antes mesmo das orações acontecerem, nós precisamos crer que elas vão acontecer, que Deus vai atender. Eu quero nesse momento orar e você pode juntar-se a mim para que, diante desse cenário mundial, nós possamos ser uma voz de esperança, uma voz que clama pela nossa nação, pelo nosso povo. Eu quero orar por você. Querido Deus, nesse momento queremos orar pelo nosso país, pela nossa nação, pela situação difícil que estamos vivendo, o mesmo cenário de Jacó, de crise, o mesmo cenário na época do profeta Elias, de crise, mas ambos oraram e Deus ouviu, Deus atendeu e Deus salvou a nação. Que hoje também nós possamos unir em oração para que Deus salve a nossa nação, para que Deus salve o nosso povo desse vírus mortal e nós possamos avançar e nos livrar dessa crise terrível. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Até o próximo encontro.